meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Para quem ainda não entendeu, eu vou trazer aqui um conteúdo que vai esclarecer de vez e vai tirar todas as dúvidas. O INSS está bancando revisão de pente fino na justiça. Não entendeu? Não sabe o que é isso? Você tem dúvidas com relação a isso? Assista esse conteúdo aqui que você vai, você vai ficar espantado com algumas coisas que eu vou revelar aqui, algumas atualizações de agora. E prestar bastante atenção, pessoal, porque o INSS nesses últimos anos tem intensificado o cenário conhecido como pente fino, que é o objetivo de regularizar e verificar benefícios pagos pelo INSS. Essas operações que eles alegam que é para combater fraude, inconsistência ou pagamentos indevidos, é governamental, tá? O governo é que manda. No entanto, agora em 2025, um novo capítulo dessa história está sendo desenhado. O INSS está bancando revisões de pente fino diretamente na justiça, o que reflete tanto a complexibilidade do processo quanto os desafios enfrentados pelo segurado e pelo próprio órgão. Para vocês terem uma ideia, a revisão por meio do pente fino não é nenhuma novidade. Desde a edição da medida provisória 871 em 2019, convertida em lei número 13.846 de 2019, o governo vem intensificando essas fiscalizações, tá? Especialmente sobre benefícios de incapacidade como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada. A justificativa é a necessidade de conter gastos e garantir que os pagamentos sejam direcionados apenas a quem cumpre requisitos legais. Para vocês terem uma ideia, em 2024, o INSS realizou 595 mil perícias, presta atenção no número, resultando no cancelamento de 323 mil benefícios, o que demonstra a escala dessas operações. Olha lá, o pente fino tem chamado a atenção agora em 2025, porque é crescente o número de casos em que o INSS recorre ao Poder Judiciário para revisar decisões administrativas de pente fino. Esse movimento ocorre porque muitos segurados, ao terem os seus benefícios suspensos ou cancelados, entram com ações judiciais para contestar a decisão do órgão. Surpreendentemente, em várias situações, o INSS opta em custear as revisões na esfera judicial, seja por meio de acordos, seja por meio de decisões que determinam a reanálise dos benefícios com base em novos laudos ou provas apresentadas pelos beneficiários. Esse fenômeno reflete uma mudança de estratégia por parte do INSS. Em vez de manter disputas prolongadas na justiça, o órgão tem, em alguns casos, reconhecido a necessidade de reavaliar benefícios de forma mais detalhada. Olha aí, especialmente quando há indícios de erro administrativo no processo de pente fino. Então o INSS está reconhecendo que pode ter acontecido erros e ele se propõe na justiça a fazer uma nova reavaliação. Isso ocorre, por exemplo, quando a perícia inicial é questionada por falta de fundamentação ou quando o segurado apresenta documentação robusta que comprove a continuidade da incapacidade ou a elegibilidade para o benefício. Olha que informação importante, pessoal. Um dos motivos que levaram o INSS a bancar essas revisões na justiça é o volume de ações movidas por segurados inconformados com o corte. Prestar atenção no que eu falei? Olha só como entrar na justiça está incomodando o INSS. Em 2024, o pente fino resultou na suspensão de 52% dos auxílios doença revisado. Vocês viram o número. É um absurdo isso, tá? Segundo os dados do Ministério da própria Previdência Social, muitos desses segurados perderam o benefício e recorreram ao judiciário. É claro, alegando análise pericial superficial ou que não tiveram oportunidade de apresentar defesa adequada. Diante disso, o INSS passou a buscar soluções que evitem esses desgastes processuais e os custos maiores ainda nas condenações judiciais. Eles querem economizar no pente fino, sacaneando, cortando benefício, só que quando entra na justiça,
A justiça está vendo, através de elemento, documentação robusta, que foi indevida. E a alegação, diversos segurados falando que foi essa alegação superficial, que não foi examinado, que não olhou o documento, não olhou na cara, tudo isso chega ao conhecimento do juiz e do perito judicial. Aí o que acontece? Não, o INSS chega na justiça, não, está tendo muita, nós podemos até ter tido erros, agora nós vamos fazer uma reavaliação. Olha como está apertando a coisa, tá? Tem gente, quando eu falo que a justiça está apertando o INSS, não acredita. Essa revisão também traz à tona a questão da qualidade das perícias médicas realizadas no INSS. Críticas frequentes apontam que as avaliações são feitas em tempo reduzido, muitas vezes sem considerar o histórico completo do segurado ou a especificidade das condições de saúde. Não são específicos, por exemplo. O médico, muitas vezes ele não entende daquele assunto. Ah, mas ele é médico. Sim, mas ele tem um olhar superficial, ele estudou superficialmente. Em 2025, essas decisões judiciais têm obrigado o INSS a custear novas perícias realizadas pelos peritos indicados pelo judiciário ou com a presença de assistentes técnicos indicados pelas partes, o que eleva os custos, mas também a confiabilidade do processo. Olha o que a justiça está fazendo. O INSS, ele não fez o que deveria na perícia, foi negligente, imprudente, sem ética, vai para a justiça. Antigamente, o que acontecia? O juiz convocava o perito e a justiça que era responsável em custear, no caso aí, não é honorários, né? O trabalho desse perito judicial. Porque a justiça não tem peritos médicos fixos como o INSS. Eles são convocados e recebem, que nem advogado, é como se fossem honorários. O que a justiça está fazendo? Está cobrando essas convocações de perícia do INSS. Então o buraco está aumentando. E aí o que acontece? Sai a sentença favorável ao segurado, eles têm que pagar todo o retroativo, desde lá da data do primeiro pedido. Olha o que acontece. Em vez de pagarem os segurados, né, todo mês, não, eles têm que pagar numa pancada só. E olha, isso faz o quê? Isso reflete lá no orçamento do governo. E o governo está até por aqui, ó, porque já gastou demais. Então, e pior que está gastando dinheiro com coisa que não tem nada a ver com o povo, gasto próprio. A farra do boi está solta. E o que acontece? Vamos fazer o pente fino e cortar benefícios. Ao contrário, a despesa aumenta mais ainda. Um exemplo prático desse movimento é o caso de beneficiários com doença crônica ou degenerativa, como problema ortopédico grave, transtornos psiquiátricos. Muitos tiveram seus benefícios cortados no pente fino sob a alegação que haviam recuperado a capacidade laboral, mesmo sem conseguirem reverter a decisão, olha aí, ó, da justiça ao apresentar laudos médicos atualizados. Nessas condições, o INSS tem arcado com os custos das novas avaliações, reconhecendo em alguns casos que a análise inicial foi insuficiente. Além disso, o uso lá da inteligência artificial no pente fino implantada desde 2023 também tem gerado controvérsias que acabam desaguando no judiciário. O ateste médico, por exemplo, ele permite a concessão do auxílio de incapacidade temporária com análise pericial, sem perícia presencial. Embora tenha agilizado o processo, a ferramenta é criticada pela suscetibilidade de fraudes e por nem sempre captar a real gravidade das condições do segurado, o que leva a revisões judiciais financiadas pelo próprio INSS. Outro ponto que merece destaque é a situação dos beneficiários BPC, que dependem de critérios como renda per capita e condições de deficiência ou de idade avançada. Durante o pente fino de 2024, muitos BPCs foram suspensos por supostas irregularidades cadastrais, supostas, mas ações na justiça mostraram, em vários casos, os segurados não foram adequadamente notificados ou não tiveram chances de atualizar seus dados. Então, o que aconteceu? O INSS passou a custear as revisões na justiça para corrigir as falhas e evitar decisões desfavoráveis. É isso aí.
É quando eu falo que deveria responsabilizar o perito do INSS no CPF. Ele tem que ter responsabilidade pelo que ele faz e pelo que ele, o diagnóstico dele. Se tem 10 pessoas, 5 ele dá diagnóstico errado, ele tem que ser processado por isso. Mas não é processar o INSS, é processar o CPF, é processar o perito, para que ele tenha a responsabilidade. Não é assim, porque o funcionalismo público tem esse problema. Processa o INSS, processa o Detran, processa o SUS. Não, tem que processar o funcionário, que deve ter responsabilidade. Esse movimento de bancar aí revisões judiciais também está revelando uma tentativa do INSS de melhorar a imagem pública, mas vai ter muita dor de cabeça, tá? O pente fino é alvo de críticas por parte de especialistas da sociedade que apontaram aí cortes indiscriminados, falta de respeito ao devido processo legal. Ao assumir os custos dessas reavaliações, o INSS está demonstrando que tem compromisso com correção de erro e garantia de direitos dos segurados. Vamos ver até quando, tá? O custo dessas revisões, eles não são desprezíveis, tá? Em 2025, já se destinou uma verba significativa para cobrir perícias determinadas por juízes, honorários de peritos judiciais em alguns casos, valores retroativos devidos aos segurados que tiveram seus benefícios suspensos indevidamente. Olha só, olha aí o grosso, né, como o outro lá disse, entrando nos peritos aí, ó, no INSS. Essa despesa, embora elevada, é vista como um investimento para evitar condenações mais gravosas, que seria o quê? O pagamento de danos morais, multa por descumprimento de decisões judiciais. Para os segurados, a possibilidade de ter pente fino revisado na justiça representa uma esperança de reverter decisões injustas. Olha aí, quem estava falando que não traz notícia boa, essa aqui é uma notícia boa. Hoje em dia, se a notícia não for ruim, ela já pode ser considerada boa, porque amanhecer o dia é uma tragédia, todo dia. Ou eu estou mentindo? É só para alienado mesmo, que não sabe o que está acontecendo no país, para não ver que é todo dia uma tragédia. Os processos exigem preparo, como organização de laudos médicos atualizados, exames recentes, em muitos casos o acompanhamento de um advogado especializado. Até o advogado, o INSS é obrigado a pagar, viu? Sem essa preparação, isso entra nos danos morais e danos materiais. Sem essa preparação, o segurado corre risco de ter o seu pedido negado. Então, pessoal, presta atenção quando eu falo em questão de documentação. Na esfera judicial também, tá? É importante você ter uma orientação para ter toda a documentação, anexar tudo que for preciso. O judiciário tem desempenhado um papel crucial nesse cenário. Juízes federais têm exigido maior rigor do INSS na fundamentação da suspensão de benefício, especialmente envolvendo casos de segurados com mais de 55 anos, com longo histórico de recebimento. As decisões recentes determinaram que o INSS custeasse essa massa de revisões de aposentadorias por invalidez concedidas há mais de 15 anos. Isso vai impactar, olha lá, ó, 802 mil beneficiários. Eu estou falando de aposentadoria por invalidez, conforme anunciado pelo órgão, mas vocês viram, aqueles que já têm uma idade superior a 60 anos, aqueles que já têm 55 anos ou mais que recebem o benefício há mais de 15 anos, os portadores de HIV estão cobertos pela Lei 13.847, tá? Então, presta atenção, aposentado por invalidez que não está nessa exclusão. Se o INSS precisar recorrer à justiça para corrigir decisões administrativas, isso sugere falhas, que existem falhas no processo inicial de revisão, seja na triagem de benefícios, na realização de perícia, mas não é porque eu trouxe essa notícia aqui que nós vamos facilitar para o INSS, né, pessoal? Não vamos deixar a moleza. O INSS está argumentando aí que o pente fino é essencial para o equilíbrio das contas públicas. Olha lá, em 2024 eles tinham uma meta de 10 bilhões.
o órgão economizou 6 bilhões de reais com as revisões. Olha lá, embora a meta principal era 10, quer dizer, eles não alcançaram a meta, mas passou até da metade. A diferença entre o esperado e o alcançado, ela pode ser explicada. O INSS diz, em parte pelos custos de ações judiciais e revisões que o INSS tem sido obrigado a financiar. O que mostra que o impacto financeiro do pente fino é mais complexo do que os números iniciais sugerem. A participação do INSS nesse custeio é lindo isso, eu adoro isso, porque é por irresponsabilidade de peritos do INSS que a judicialização está aumentando. E a tendência é que cada ano aumente mais, tá? Aumente mais. Por isso, segurados, nesse cenário, exige vigilância e exige conhecimento e preparo também, tá? Para você saber como lidar com isso. O INSS diz que não divulga publicamente os valores exatos gastos com revisões judiciais, mas estima, né, que essas ações recentes sugerem que milhões de reais já foram desembolsados agora em 2025. Esse recurso, embora represente um custo imediato, eles podem evitar esses prejuízos maiores no futuro, né, que seria pagamentos de indenização, manutenção de benefícios indevidamente cessados por falta de uma revisão adequada. Então isso está preocupando o INSS, tá? E está fazendo com que eles tomem algumas alternativas, porque a justiça está no pé do INSS. Tá? A justiça está falando tipo assim, ó, a partir de agora, não fez o que deveria ser feito, vai custear também o que está acontecendo aqui, porque não é justo. Não é verdade? Não é justo. Os incompetentes do INSS, que não é a maioria, mas é uma grande parte, fazem uma avaliação que não pode nem ser chamada de perícia, e o que acontece? Não querem que o segurado vá recorrer ao único órgão que pode reverter esses absurdos, que é a justiça. Então, já que os incompetentes no INSS também, o próprio Instituto não toma providência para punir esses incompetentes, a justiça está punindo o INSS. Está aí. Quando o INSS resolver fazer o que deve, mas aí a sociedade vai olhar o INSS com outros olhos, porque nós não somos palhaços. Pagar o INSS desde o meu primeiro salário, todos nós, sem ter a opção de falar se quer ou não quer, e na hora que você precisa de um benefício, você é humilhado, desprezado, desrespeitado. O que é isso? Quer dizer, a lei funciona só para nós, pagadores de impostos, então? Para nós, existe lei rígida. E para esses órgãos públicos aí, o que é? Cada um faz o que quer aqui? Bom, apesar que tá uma zona, né? Quem deveria garantir a justiça hoje, eu não vou nem... Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Vocês sabem de quem eu estou falando? Que deveriam ser os guardiões. Os caras é tudo... Bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando pela primeira vez aqui no canal, é difícil, né, pessoal? Mas como eu falei, só de não ser uma notícia ruim já pode ser considerada uma notícia boa. Eu fico feliz em saber que a justiça está apertando o INSS. Tomara que aperte mais. Tomara que estrangule o INSS até eles não ter saída. E criarem vergonha na cara e começar a fazer o que deve ser feito. Principalmente respeitar o segurado, que é o que mantém esse instituto de pé. Tá bom? Então, se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre sendo aí beneficiado, recebendo novos conteúdos. O sininho de notificação deve estar para todas as notificações, tá? O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, e se não estiver assim, você fica sem receber conteúdo. E pode ser um conteúdo valioso que vai ajudar você a resolver o seu problema. Meu amigo e minha amiga, os que chegaram já há um bom tempo, os que chegaram depois, os que estão chegando agora, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.